Bom dia, galera. Esse é mais um vídeo do Anarcopagos. Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre a reforma agrária no Brasil e as críticas em geral que existem a esse conceito de reforma agrária. Então, bora lá para o... Não, bora aqui para o vídeo. A ideia de hoje é falar sobre reforma agrária. Qual é a grande diferença da reforma agrária do Brasil para a reforma agrária que aconteceu em vários outros países aí, né? É porque a reforma agrária ela é considerada uma demanda burguesa, entre aspas, dado que foram nas grandes revoluções que derrubaram os nobres, né, na Europa, mas em outros lugares do mundo também, né? Derrubaram, entre aspas, né? Porque os nobres sempre tentaram se manter no poder, né? Mas tem um enfraquecimento da questão do nobre pelo nobre, né? O nobre passa agora a ser um capitalista, né? E a ter poder por ter capital e dinheiro, riquezas, e não pelo nascimento. Ainda que na Europa seja bem tosquinho, né? A relação deles com os nobres até hoje, assim, né? Mas enfim. Brasil é um país sem nobres. Pelo menos até, né, o Dom Pedro II ainda tinha a nomeação de cargos, né? Então tinha duque disso, barão daquilo, conde daquele outro. Mas a maioria desses títulos tiveram uma geração só, porque quando o Dom Pedro II morreu, né, a República tornou inválido, né, esses títulos, né? Então tem um bocado aí de barão, tem um bocado aí de netos e bisnetos e trisnetos aí de nobres do século XIX que não tem títulos de nobreza, porque isso não vale nada no Brasil. Mas não vale nada porque o que vale no Brasil é um documento de terra falsificado no geral. Ou então, claro, né? O documento oficial, né? Tem gente até hoje que governa o Brasil e é dono de terras e descende dos primeiros donatários das capitanias hereditárias. Mas não só isso no estado que eu moro, Goiás, né? Começou no século XVIII, 1700 alguma coisa, a chegar pessoas por aqui. Essas pessoas elas tomavam posse de terras oficialmente, né? Eles mandavam uma cartinha lá para Portugal falando, olha, da PQP até onde o Judas perdeu as botas eu tomei aqui, estou produzindo. E aí o rei dava essa terra para eles, terras que eram maiores do que qualquer nobre teria em Portugal. Mas se você descontar se eu não contar que o reino inteiro é do rei, essas terras no Brasil frequentemente eram maiores do que o reino de Portugal. Então no Brasil, diferente de na Europa, não havia uma classe camponesa que foi fixada pelo, pela atividade ali dos nobres, né, que era desarmar os camponeses e se colocar como defensores ali daquele pedaço de terra, aqueles blá blá blá, que faz um mínimo sentido dentro da Idade Média, mas perde todo sentido a partir da modernidade, né? Afinal de contas, o nobre inglês não protege os camponeses de nada, e sim expulsa eles de suas terras e se utiliza das forças armadas da Inglaterra para garantir que eles não voltem, né, e não se rebelem. Isso começa a acontecer a partir do século XVIII e se intensifica no XIX, né? Havia um senso comum de que o rei ele deveria defender os súditos, inclusive os camponeses, dos nobres, né? Os servos eles tinham uma série de direitos garantidos pelo senso comum ali da época medieval, que foram retirados dos trabalhadores, né? Para o capitalismo poder se estabelecer, você tinha que ter menos direitos, direitos sociais mesmo nesse quesito, né? Tipo, o direito a ter um pedaço de terra para plantar, um direito a poder entrar na floresta para recolher lenha e cogumelos e sementes de árvores que dava para comer. Enfim, o direito a você pescar no rio,
tudo isso foi sendo tirado das pessoas e elas foram sendo expulsas para cidades para formar o proletariado urbano, né? Então, quando você vê o estabelecimento do capitalismo, ele se baseia em expulsar as pessoas do campo. Começa na Inglaterra, mas não para na Inglaterra, né? Então, quando a gente tem a Revolução Francesa, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, né? A gente classicamente aprende assim. E nessa Revolução Burguesa, eles tomam as terras dos nobres, mas não... Os nobres é os menos afetados pela desapropriação, porque os nobres, como eu falei, vão virar burgueses. Ei, Hermes, você vai me atrapalhar desse jeito, cara. Vai deitar, vai. Vai deitar, rapaz. Aí, os nobres, eles se tornaram capitalistas, né? Na França. Precisava de pouco para mudar de status. As terras que foram principalmente desapropriadas eram as terras da igreja, né? A igreja, sim, uma instituição que estava sendo separada do Estado naquele momento. Então, eles tomaram essas terras e foram essas terras da igreja que foram principalmente distribuídas, né, entre camponeses e tal. Terras da coroa também, né? Mas o que acontece? O que acontece é que depois do caos revolucionário ali, a poeira baixou, a economia voltou, quer dizer, entrou nos moldes capitalistas, que antes ela era relativamente restrita, né, ao capitalismo por causa das leis dos nobres e tudo mais. E os burgueses começaram a comprar as terras, né, dos camponeses mais empobrecidos que haviam conseguido tomar terras da igreja, por exemplo, né? Mas eles não tinham capital para manter uma produção, principalmente uma produção em escala, né? Então a reforma agrária ali não foi uma reforma agrária ativamente bem coordenada pelo Estado, mas sim uma desapropriação da igreja que não aconteceu só, né, na França, né? Durante as revoluções protestantes, a desapropriação da igreja foi uma forma dos nobres da Alemanha ali, do antigo Sacro Império, né, conseguirem tomar as terras da igreja para si. E isso foi simultâneo a revoltas camponesas tremendas, né? Os anabatistas, que eram a galera que rejeitava o batismo, eles falavam que a interpretação da Bíblia devia ser feita pelo povo e que não deveriam ter sacerdotes, nem os sacerdotes protestantes, né? E que, pelo que eles viam da Bíblia lá, todo mundo devia viver sem propriedade privada, né? E aí, meu amigo, essa galera foi perseguida de morte, né? O próprio Lutero, né, que foi o líder da reforma protestante, assim, né, o cara mais marcante, apoiou que os nobres alemães guerreassem contra os anabatistas, né? Esses camponeses aí estavam indo longe demais. E basicamente as contas são de pelo menos uns 100 mil mortos, né? Que estão aí na conta dos protestantes nobres, né? Que mataram protestantes camponeses. Enfim, a reforma agrária precisa porque o campesinato está sempre desapropriado da terra, né? Você pode ter uma relação de servidão, você pode ter uma relação de escravidão, que é a parte do Brasil, que eu vou falar nos próximos 3 minutos, né? Mas o fato é, a terra, ela era... Nos grandes países capitalistas, a reforma agrária transferiu terras, principalmente dos nobres, para os capitalistas, né? Das igrejas para os capitalistas, né? É uma reforma agrária que tem como principal propósito capitalizar o campo. Isso foi o sentido da reforma. Então agora a gente vai chegar por fim à reforma agrária do Brasil. Aqui, desde o princípio da colonização, as terras são muito restritas na mão de poucas pessoas nobres, né? Quando a gente tem a independência do Brasil, existe um conflito ali da parte da monarquia com os proprietários de terra para definir a legalidade ali daquelas ocupações todas, porque basicamente, se você tinha como investir,
você iria juntar mão de obra suficiente e tomar todas as terras que você pudesse, né? Na época do Brasil colônia e no início do Império. E depois você reivindicava a posse, né? Você mandava uma cartinha lá pro rei dizendo que já tinha tomado posse e tal. Como tudo era da monarquia, você ganhava um direito, né? Uma cessão de direito, uma posse. Só que o Dom Pedro II queria transformar o Império do Brasil em um lugar mais moderno, né? Já era uma monarquia esclarecida, com constituição e tudo mais. Então, nesse contexto, era preciso dar propriedade privada da terra para os nobres, os proprietários, em forma absoluta, ou seja, uma vez que você deu a propriedade, ela pode ser negociada, vendida e tudo mais, né? E você tem o usufruto e também aquele negócio lá, você pode até destruir, porque a propriedade é sua, então, foda-se. É uma jurisdição diferenciada, né? Do que existia, por exemplo, na época da colônia em si, né? Na época da colônia, apesar do poder colonial estar distante demais para controlar as coisas, ele tecnicamente era o dono de tudo, né? Mas quando você vai na lógica capitalista ali que estava entrando, começando a ser aplicada no Brasil no século XIX, né? Durante o Império, era foi uma novidade, né? Essa concessão assim da terra em si para os proprietários. E isso se baseava em ter títulos, em ter documentos, em ter provas. Aí, imagina você naquela época, podia não estar escrito que você, com uma pessoa negra, não poderia ser dona de terras, né? Mas para você ser dono de terras, você tinha que ser primeiro livre, segundo ter documentos que comprovassem que aquela terra era sua. Aí a pessoa não só, ela, se ela fosse livre, se ela fosse analfabeta, ela ia ter documento para comprovar o quê, né? Já não tinha mais. Então, por causa do analfabetismo, que era muito generalizado, e da desigualdade social em si, né? Afinal de contas, o país era cheio de escravos. As pessoas que eram pobres camponesas que viviam de posse, né? Ou seja, elas efetivamente viviam e plantavam no lugar, tiravam sua subsistência daquilo, não tinham como provar, né? Não existia na época nada semelhante a hoje, né? Que seriam direitos para quilombolas, para indígenas e para povos tradicionais, como fala. Enfim, hoje em dia você tem como recorrer na justiça de que você estava ocupando ali desde sempre. Naquela época não, né? Naquela época essa ocupação por esse direito a ocupar simplesmente por estar ali não existia, né? Então, basicamente, os grandes proprietários de terra viviam de expulsar, né, os camponeses. Pô, imagina a tristeza, você fica uma, duas, às vezes tem 3 gerações já que você está cultivando uma terra e deixando ela bacaninha, um lugar legal para viver. E aí vinha um grande proprietário e roubava de você. Aí você diz, não, pai, ele comprava. Ele comprava se você quisesse vender. Se você não quisesse vender, ele ia matar as pessoas e tomar a terra. E você acha que isso é passado? Não. Eu tenho um amigo meu que o pai foi morto por fazendeiro, simplesmente porque o pai dele não queria vender a terra. Aí o fazendeiro disse, você não vai vender? Então tá, então, né? E resolveu a situação. Então é isso, assim, muito comum, né? A pessoa se dedica e tal, mas como ela não tem como provar que aquela terra é dela, e muito menos a polícia e o Estado vão estar a favor dela, aí já era, né, meu amigo? Os grandes proprietários de terra deitam e rolam, né, na impunidade. Né? Os capanga deles só faz o serviço, se muda para outro lugar com o pagamento que recebeu, pronto para fazer o serviço de novo em outro lugar, né? Onde tem mais violência não é na periferia urbana, apesar de ser muito violento, é na periferia rural do Brasil, que é mais violento ainda. Mas, enfim, vamos lá. A reforma agrária no Brasil tem um caráter muito distinto, portanto, das reformas agrárias burguesas que aconteceram em outros países, né?
Por quê? Porque a ideia dessas reformas agrárias era capitalizar o campo. E no Brasil, apesar da necessidade de capitalizar o campo já está capitalizado desde o princípio, já que esse país foi criado para exportar produto agropecuário para fora. A gente tem o ciclo do. Ah, o ciclo da cana, né? Que estava acompanhado do tabaco, do algodão, né? Mas enfim, o ciclo econômico principal de exportação e depois começa o café, né? Hoje em dia é soja, a carne de vaca, o gado em si, né? Basicamente, enfim, o Brasil só é um agroexportador. Quando não exporta o agro é pior ainda, porque exporta extrativismo, né? É o ciclo de pau-brasil, o ciclo de ouro, o ciclo de borracha. São ciclos extrativistas, são mais destruidores ainda do que os ciclos agrícolas. Mas, enfim, sempre teve capitalizado, né, o nosso campo. Não tem a menor necessidade de você distribuir terras para poder aumentar a capitalização do campo. Então quando o INCRA começa, né, o INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A parte de colonização é bastante fácil de compreender, né? Você distribui lotes aí nas PQP do país e, enfim, doa eles aí para quem tiver disposto, né, a ir lá, sei lá, para Rondônia, e viver onde antes era uma terra indígena. Isso é uma merda, né? O INCRA, ele instrumentaliza a reforma agrária para colonização, né? Que são duas coisas que deviam estar separadas. Mas, enfim, tem esse primeira atitude aí em relação à reforma agrária, que não é realmente reforma agrária, é você pegar terras devolutas do Estado, ou, no melhor dos casos, um fazendeiro que deve, né, mais do que a terra dele vale, aí o governo faz isso com a terra dele, né, faz a reforma agrária na terra dele. Mas, basicamente, tudo isso nas bordas da fronteira agrícola. Então, você tem esse tipo de assentamento em Roraima, Mato Grosso, Rondônia, Pará, até no Amazonas. Mas principalmente nesses estados que é a borda ali da Amazônia com o Cerrado. Basicamente terras em que tão afastadas que é muito difícil de você viver lá, e você só tira grana se você fizer um pequeno agronegócio, assim, tipo. Porque quem é que vai buscar sua produção de tomate se ela já vai chegar podre na cidade, né? Você tem que buscar milho, tem que buscar soja, e aí, quando você vê, o cara tá desmatando a Amazônia num assentamento no Pará, porque a única coisa que ele consegue tirar de lucro ali é soja, igual como se fosse no Paraná. Mas enfim, temos a reforma agrária em si, que é pegar terras que estão sendo improdutivas, mal geridas pelo agronegócio de séculos que tem no Brasil e distribuir elas para camponeses que precisam, né, em localidades decentes, relativamente perto de cidade, onde você consegue produzir hortaliça, vender e tirar lucro, sem precisar vender soja, né? E, portanto, você consegue criar um sistema agroflorestal, você consegue criar uma recuperação da bacia hidrográfica do assentamento, porque são áreas que, por estarem mais perto da cidade, já foram usadas pelo agronegócio de forma extremamente degradante. Então, seria o alvo real, né, da reforma agrária, né? Esse tipo de terra, onde existe viabilidade econômica para o camponês se estabelecer. Mas, mais do que isso, eu estava falando que a capitalização do campo era o objetivo das reformas agrárias nos outros países. No Brasil, isso se transforma em fixação do camponês no campo e transformação dele em um funcionário público para garantir a segurança alimentar do brasileiro. Por que eu estou falando isso? Porque é isso mesmo. A reforma agrária no Brasil não visa distribuir terras que vão se tornar propriedade privada do camponês. Isso desde lá do início, né, do projeto de reforma agrária. Por quê? Porque a ideia
é justamente fixar o camponês no campo. Dado que a reforma agrária foi um contraposto ao êxodo rural que estava acontecendo, as pessoas indo para a cidade e ficando grandemente desempregadas na cidade, né? Então, e ao mesmo tempo existia todo o movimento sindical dos próprios camponeses, principalmente no nordeste do país, né? As ligas camponesas foram muito importantes para reivindicar direitos trabalhistas, né? E ao mesmo tempo terra. Eram duas pautas paralelas ali, né? E porque acontece, tendo um pequeno pedaço de terra, você conseguiria ter o mínimo, né? E você ia trabalhar nas fazendas e tudo mais ali ao redor, nas épocas oportunas, para fazer uma renda extra, né? Mas basicamente não é nem camponês, é o trabalhador rural, né? A situação dele é não ter uma terra, ele vive no máximo numa casinha, numa vila, perto das fazendas. E ele só consegue tirar sustento de trabalhar para as fazendas, né? Não tem um pedaço de terra digno. Então a reforma agrária do Brasil vem com o objetivo de manter o camponês no campo, manter o trabalhador no campo. Dado que se o campo esvazia, fica muito complicado até mesmo do agronegócio funcionar, porque como eu disse, os assentamentos também formam mão de obra para os latifundiários que vivem ao redor dos assentamentos, né? Mas a principal realmente é a produção de alimentos. Porque o Brasil, nessa gana de produzir para fora, produzir commodities, como se diz hoje, né? Produtos de exportação, é lamentável, mas o Brasil ele não alimenta para a população direito, né? A gente gera no momento, acho que o suficiente para alimentar 1 bilhão de pessoas, sendo que tem 200 milhões e pouco no Brasil, né? Mas 5 vezes mais, quase. Mas esse alimento ele é mandado para fora para alimentar o resto dos humanos do planeta, né? E apesar da abundância toda, a gente não come isso tudo de soja, de milho, né? Então a produção especificamente de arroz e de feijão, que é a base, né, do pobre brasileiro, ela é muito menor do que poderia ser. Né? Por isso também tem flutuações de mercado, escambau. Enfim, a soberania, a segurança alimentar do brasileiro depende de ter uma classe camponesa realmente produzindo os alimentos, né? Porque o latifúndio não faz isso, ele produz dinheiro, né? Dinheiro pro dono da fazenda. Não comida, né? A comida, pelo menos, ela só está na perspectiva de quem comprou ela lá na Europa, na China, enfim. Aí para eles é comida, né? Então, a reforma agrária no Brasil, ela tem esse caráter que é legal, de você não dar a terra para o camponês como foram naquelas revoluções burguesas e tal. O camponês, o assentamento, ele é do Estado no final das contas. E os camponeses são funcionários do Estado. Né? Eles têm que produzir uma quantidade mínima, né, de... Bom, primeiro de tudo, o INCRA ele fiscaliza os acampamentos. Então, você tem que se sustentar. É o mínimo, né, no seu lote que você ganhou. Né? Eles passam de 5, depois 10 anos, depois de designar os lotes para ver como que está a produtividade e tudo mais. Então você tem que conseguir viver do seu próprio lote, né? Para manter a posse do lote. Mas para além de você ter que subsistir, eles sempre incentivam que você tenha uma atividade produtiva, né? Para você abastecer as cidades. Mas, de todo modo, você não ganha terra. Existiu no governo anterior ao atual a política de dar títulos. Dar títulos da terra é o que a galera da direita mais reclama que não acontece na reforma agrária. Que, teoricamente, nas reformas agrárias dos outros países, as pessoas se tornaram donas, porque justamente tinha esse caráter burguês na reforma agrária. Então, uma vez que você é dono daquela terra no assentamento,
que, pô, às vezes faz décadas que a terra tá lá melhorando e se regenerando, né? Aí você dá o título pro camponês e ele faz o quê? Vende pro latifundiário. Quem quer título quer vender a terra. É isso, e ponto final. Ah, mas eu conheço alguém de assentamento, que sei lá por que é o título, né? Lá, lá, lá. Quer vender. Quer o título é porque quer vender. É a única função do título. Você não precisa do título nem para conseguir crédito. Você não precisa do título para conseguir crédito rural. Você quer começar a investir em alguma coisa e você está efetivamente assentado, você só vai lá no banco, você já é dono daquilo. Aí, é claro, né? Sim. Se você tem título, você pode fazer a hipoteca do seu próprio lote para pegar um empréstimo no banco, né? Você não pode fazer isso sendo assentado, porque você não vai poder pagar o seu empréstimo com o lote, né? O lote é do governo. Então tem uma certa limitação, mas quem dá crédito rural para o camponês assentado é o próprio governo, né? Enfim, existe muita dificuldade de viver nos assentamentos pela falta de estrutura, mas não pela questão de títulos, né? A questão de títulos ela acaba destruindo os assentamentos, né? Os assentamentos em que os governos assim, o INCRA é cheio de gente querendo dar título também, tá? Isso é limitado pela gestão do governo, né? O INCRA é cheio de funcionário que odeia a reforma agrária. Mas, dependendo do governo, eles têm que trabalhar, né? Enfim, no governo anterior, o trabalho deles estava sendo dar títulos, né? E é isso, acaba o assentamento, pô. O propósito do assentamento vai pro brejo. Afinal de contas, era para você manter as pessoas no campo e não fazer daquilo um latifúndio de monocultura. Aí dá título, o cara vende e vira. Aí você pode pensar, pô, mas é meio tosco, né? Assim, o governo está controlando o que as pessoas têm que fazer, e sem falar que esse camponês do assentamento é um funcionário público, condicionado a trabalhar para o Estado, de certa forma, né? Sim, é tosco, mas é menos tosco do que a iniciativa privada, né? Comendo solta no campo, destruindo tudo, devastando a fertilidade do solo, está acabando, né? Tudo em nome da propriedade privada, né? Eu não sou a favor da propriedade privada. Para mim, toda a terra devia ser coletiva e gerida por quem está realmente produzindo nela, né? E pensada de forma agroecológica, permacultural. A coisa não pode degradar. O seu filho não pode ter uma terra pior do que você teve, né? Isso aí é desnecessário, melhor nem fazer nada na terra, né? Fica com fome, mas você vai plantar para destruir o ambiente. E daí os seus netos ficar com fome, não faz sentido, né? Ou faz direito ou não faz. Mas enfim, o agronegócio só pensa no dia de hoje, ele não pensa no amanhã. Então, o assentamento não tem mesmo no que ser propriedade privada, não. Eu acho que nada tem que ser propriedade privada. Nesse sentido, né, de meios de produção. Um pedaço de terra. Um pedaço de terra é um meio de produção. Ele não pode ser do uso fruto de cada um, inclusive para destruir e degradar. Não, tá errado isso, tá totalmente errado. Enfim. Mas eu acho que não precisa. Eu acho que, enfim, né? O melhor seria a gente não necessitar do Estado e da submissão ao Estado para que isso aconteça. Mas no momento é o que rola, né? Se você tira da margem da proteção do Estado o assentamento, ele rapidamente é tomado pelo capital, né? Compra-se tudo que tinha de bom ali, os trabalhadores ali voltam a ser proletários rurais, né? Enfim, o MST, ele faz um trabalho dúbio, de uma perspectiva de um comunista muito ortodoxo, ou até de um anarquista contra a propriedade, muito ortodoxo. E justamente por isso, por essa questão de ficar reivindicando terras e tudo mais. Mas essa dubiedade ela acaba na hora que você entende que
a política nunca foi dar títulos e que não é uma revolução, não é uma reforma agrária burguesa, é uma reforma agrária dos trabalhadores. Então isso é o movimento dos trabalhadores sem terra. Eu nunca fui parte, eu já fui parte de assentamento, meu assentamento era rachado com MST, e sinceramente não foi benéfico. Não foi benéfico ser rachado com MST. Por quê? Porque no quesito da liderança ter relações ruins, né, relações fisiologicamente corruptas com o governo e tudo mais, a gente não se livrou disso, apesar da bandeira não ser o MST. Ao mesmo tempo, o MST tem uma estrutura do caramba para educar o camponês em como plantar de forma agroecológica e em como gerir o acampamento de forma coletiva, de fato. Porque se o acampamento não é gerido de forma coletiva, rapidamente começa a surgir muita desigualdade ali dentro do acampamento. Né? Algumas pessoas começam a empregar os outros e viram uma... Enfim, não viram uma coisa ideal, né? Os assentamentos mais bacanas do MST são basicamente comunas, né? Comunas barra cooperativas, né? Varia o modelo, né? A parte comunal seria o quê? Existirem terras que são plantadas por todos e colhidas por todos. E a cooperativa viria no sentido de coordenar o trabalho de cada um nos seus lotes individuais para que se produza em conjunto algo que vai ser vendido, né? Então, tipo, sei lá, tem a cooperativa que vai fazer geleia de alguma fruta e aí todo mundo tenta cultivar essas frutas, né? Para colaborar na produção da fabriqueta ali de geleias. Então as cooperativas, elas são a forma dos assentamentos eles conseguirem dinheiro, né? A despeito da falta de assistência, né? Do governo e tal, né? Porque, enfim, o governo às vezes faz assistência de outras formas, né? Por exemplo, as escolas, né? As escolas rurais tipicamente são abastecidas por alimentos de assentados. Aí tem que ter uma associação de assentamento, uma cooperativa que seja alguma coisa que representa os assentados para eles conseguirem vender os alimentos para as escolas que abastecem as próprias áreas rurais, né? Enfim, viver no campo é difícil. No assentamento envolve políticas de governo, né? Se depender da boa vontade do capital, o assentamento acaba. Todo assentamento acaba se depender da boa vontade do capital, assim como toda a reserva indígena, todos os quilombolas. Então a primeira coisa se alguém falar para você que reforma agrária é pauta burguesa ou pequena burguesa, manda a merda, né? Não tem nada a ver isso não, pô. A galera tá demandando como dizer isso de forma delicada? O camponês, ele é um trabalhador rural de sempre, de toda a vida. A única diferença do camponês para o trabalhador urbano é que ele não quer ser obrigado a trabalhar na porcaria da cidade, tá? Ele não quer ser obrigado a trabalhar numa fábrica, num escritório. Ou que seja, sabe, que seja de garçom, que seja de vigia. Não, a pessoa quer ficar no campo porque ela quer ficar no campo, porque é outro estilo de vida, né? Então, de burguês isso não tem nada, porque o burguês é o principal mentor da cidade. O burgo, né, como fala, era o que caracterizava o burguês, a pessoa que mora no burgo. E o burgo é cidade nas línguas germânicas. Então, não tem nada de burguês e o pequeno burguês em ser um camponês. Tá? O camponês sempre foi coletivista porque o camponês sempre teve desapropriado. Então, na Europa era servo desapropriado pelos nobres, no Brasil era escravo desapropriado pelos senhores de escravos. Né? Burguês são esses universitários de merda que fica falando que é comunista, que é anarquista e não sabe merda nenhuma sobre a realidade rural das pessoas, né? Então não é querer ser burguês não, até porque, por definição, a reforma agrária no Brasil não dá terra para ninguém,
né, dar o título de terra, que seria uma pauta burguesa infiltrada dentro da pauta camponesa. O camponês quer poder produzir com segurança, pô. O sonho do camponês é poder deixar aquela coisa que ele produziu para o neto. E se ele não consegue... Enfim, a depressão do camponês também é essa. É você estar submetido a outras pessoas que vão impedir que os seus netos usufruam. Sabe, lá em Gaza, e o povo está chorando porque o exército de Israel está destruindo as oliveiras plantadas há séculos. É sobre isso, né? Então, o camponês, ele não é um proprietário, ele não está ali querendo impedir que os trabalhadores usem aquela propriedade coletiva. Não, é muito pelo contrário, né? A lógica camponesa é extremamente coletivista. A lógica camponesa é que as próximas gerações têm que ser contempladas. Quem não consegue ver a próxima geração é proletário urbano, trabalhador que trabalha para o patrão. A falta de perspectiva de futuro, ela é muito real entre os proletários urbanos. Você não faz nada por si, você faz pelo patrão, ou pelo Estado que seja. Então, você não vai ver ali aquela árvore que você plantou dando frutos para os seus netinhos comerem, né? É só isso que o camponês quer e ele não vai... Quem que é violento no campo? São os latifundiários, né? São os metidos à nobre. O camponês em si, ele não é o violento do campo que sai guerreando e tomando coisas, né? Isso sempre foi o colonizador, né? Que era o violento no campo. Então, o medo, né, de que a reforma agrária vai alimentar uma classe contra o proletariado urbano é uma parada medonha que vem lá da Revolução Russa, né? Mas, gente, a Revolução Russa foi uma das menos exemplares, tá? O que os bolcheviques fizeram foi dar um golpe nos sovietes. Os sovietes eram lindos, né? Os sovietes, inclusive, haviam sovietes de camponeses. A Ucrânia, onde os anarquistas conseguiram ter grande influência política. Inclusive tinha o Exército Negro, que era um exército de libertação da Ucrânia, em relação tanto à Rússia, ao Império Russo no caso, né? Quanto aos invasores ali dos exércitos brancos que chamavam, né? Enfim, os anarquistas se organizaram em comunas que incluíam as cidades, mas também o campo. E não era, melhor dizendo, sovietes, né? Então a Revolução Soviética foi... O que foi, cara? Quer participar do vídeo? A Revolução Soviética foi traída pelos bolcheviques, né? E aí eles demonizaram os camponeses, porque os camponeses, eles faziam parte principalmente dos socialistas revolucionários, que era um outro partido também socialista, né? Que também estava participando da Revolução. Mas eles queriam... eles representavam muito mais os camponeses, né? Do que os bolcheviques. Os bolcheviques tinham pouca inserção dos camponeses, mais nas fábricas e no exército, né? E eles usaram o proletariado urbano e o exército para massacrar os camponeses que queriam coisas básicas do tipo não morrer de fome porque a cidade exige as comidas, né? O Império Russo exigia comida e muitas vezes deixava os camponeses passar fome. Os bolcheviques fizeram a mesma coisa, usando o exército vermelho ainda por cima, né? Com uma estrelinha de comunista para roubar os camponeses. Então, assim, se existe alguém que é inimigo... os bolcheviques, /comunas, galera que acha que a revolução tem que ser do proletário urbano, essa galera é inimiga dos camponeses. O contrário, não. O camponês, na grande sua maioria, não sabe nem o que está rolando na cidade, né? Imagine ser especialmente inimigo do proletariado urbano, né? Dos interesses do proletariado urbano. Não, gente. O interesse do trabalhador rural sem terra é igual ao do trabalhador urbano, né? É ter direitos. E do camponês, ou seja, aquele que tem um pedacinho de terra, não é diferente do interesse do trabalhador autônomo também da cidade. Afinal de contas, eu
vivendo na cidade também não tô afim de trabalhar com patrão. Conheço um monte de gente que é autônoma. Por isso, tá? Não é para enriquecer ou coisa do tipo. Pelo contrário, trabalho autônomo dificilmente enriquece alguém, né? Tanto quanto o trabalho assalariado, é muito difícil de alguém se enriquecer. Trabalhando, pô. Trabalhar não é. Se trabalhar enriquecesse, né? O Bill Gates já tinha. Tava só o osso lá, porque como é que ele ia trabalhar para ganhar os bilhões dele, né? Impossível, né? Então o trabalho não enriquece. O que enriquece é contatos aí, exploração do capital, enfim. É, é isso, nada a ver isso de dizer que reforma agrária é pauta burguesa, de que o camponês é um pequeno burguês, de que a propriedade privada é o que o camponês mais quer. Não, o camponês quer segurança, segurança, para poder plantar em paz. Se essa segurança vem através da propriedade coletiva do assentamento, ótimo, tranquilo. O importante é a segurança, né? É você não ser morto simplesmente porque um latifundiário disse que aquela terra agora é dele e você aceita uma mixaria de pagamento ou já era para você, né? Enfim, esses tanto de jagunço aí, capanga, matador aí, não é à toa. É porque quem já tem terra quer roubar a terra de quem está preservando a terra, porque a terra dele já foi destruída pela merda do agronegócio dele e ele precisa de terras novas. Então é isso, gente. Bora apoiar a reforma agrária, bora apoiar o proletariado do campo, mas também o camponês. O camponês não é esse demônio que parte da esquerda pinta. O camponês não é um burguês, tá? Tá muito mais perto do burguês o gerente da sua fábrica que às vezes se diz um socialista.